Olá, tudo bem? Vamos responder mais um comentário do irmão e está em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Vamos ler. Estou utilizando o texto da Bíblia Viva porque fica bem mais claro para o seu entendimento. Romanos 2, 28. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos ao judaísmo. Não, judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direto com Deus. Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através da circuncisão física real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não o receber de vocês. Aqui está claro que Paulo estava falando aos gentios que os judeus, só porque eles tinham as leis e praticavam a circuncisão, que era do sexo masculino, ao nascer e ao 8º dia era cortado o prepúcio ali do membro genital masculino, eles se achavam ser alguma coisa. Então Paulo estava falando aos gentios que o verdadeiro judeu, por que judeu? Porque os judeus, os israelitas, foi o povo escolhido por Deus no Egito, quando tirou eles da escravidão, das garras de Faraó. Então Deus fez ali um povo eleito por ele. E ali foram formadas 12 tribos de Israel. E para eles foram dados 613 itens das leis no Monte Sinai por intermédio de anjos. Por intermédio de anjos, Moisés recebeu as leis e passou para os que pertenciam ao povo eleito. Então Paulo aqui estava usando uma comparação para dizer que os gentios que não tinham o seu membro masculino cortado prepúcio ali, que era a circuncisão, mas eles pertenciam ao povo de Deus, porque a circuncisão deles, dos gentios, havia sido feita no coração. Eles estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, não mais com as práticas das leis mosaicas. Então, eles ali naqueles dias, eles eram considerados como judeus verdadeiros. Eles eram os gentios que não praticavam o legalismo de Moisés, eles sim eram considerados como povo de Deus. Já os judeus que se achavam merecedores por ter sido escolhido, porém eles não praticavam, eles se achavam melhores que os gentios, mas Paulo estava demonstrando que eles não, que os mais importantes ali eram os gentios que havia sido circuncidado espiritualmente, por fé, não mais por obras das leis. Vamos ler aqui um pouquinho mais de versículo, do 25 ao 29. Vale ser judeu se vocês obedecem às leis de Deus. Mas se vocês não as cumprem, são perfeitamente iguais aos gentios, aos pagãos. Então a lei era muito boa se o judeu que recebeu, se ele cumprisse os 613 itens. Aí para eles era. Essa religião, esses líderes, esses cães, colocam na vida das pessoas o quê? Dízimo, 10%. Mentira 2 vezes, porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era 10ª parte do que era colhido uma vez por ano. E isso foi dado para os judeus. Aí eles praticam isso. A lei da purificação, a lei do batismo, foi para o arrependimento dos pecados. O que era pecado? As transgressões das leis dadas, das leis recebidas pelos judeus. Gentios não recebeu lei nenhuma. Então aquele batismo nas águas nunca serviu e não serve para o povo gentil, porque o povo gentil não recebeu lei para se arrepender de alguma coisa. A lei dos gentios é na mente. Você consegue entender? Então eles, nos dias de hoje, nos líderes, aí eles usam uns 12, 15 itens da lei para o quê? Para benefício próprio. Para encher os cofres, para demonstrar status, para demonstrar que sabem alguma coisa, mas não sabem nada. Vale ser judeu se vocês obedecem às leis. Então, já que eles praticam o dízimo, oferta, batismo, comer pão e beber suco, apresentar criança, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, então eles deveriam cumprir os outros 600 itens. Esses cães, eles não querem ser igual aos judeus? Eles não querem ser? Então tem que praticar 613, não é só 13. E
só para lembrar, dentre os 13 tem 2 que, se o filho for rebelde e desobediente, tinha que ser levado numa praça pública e ser apedrejado até a morte. Mulher proibida de usar calça comprida. Mulher, nos seus dias de menstruação, ficava 21 dias impura, afastada, como um bicho. Tá? Então tem que cumprir isso também. 26. E se os pagãos, os gentios, obedecem às leis divinas, será que ele não lhes dará todos os direitos e honras que planejou dar aos judeus? Então, os gentios naqueles dias, lembrando que essa daqui foi a segunda fase do evangelho, foi o evangelho da graça. Quando Paulo falou isso, o templo ainda estava de pé. Paulo praticava alguns rituais das leis ainda. Então, tinha gentios prosélitos que praticavam alguns itens da lei lá. Porém, no ano 70, ruiu. Isso daqui eu estou lendo para responder o comentário de um irmão. Isso aqui não serve mais absolutamente nada para a nossa época. Isso não serve mais para quem nasceu depois do ano 70 DC. Fique claro isso. Então, e se os pagãos, se os gentios obedecem às leis divinas, será que ele não lhes dará todos os direitos e honras que planejou dar aos judeus? Então, se os gentios naqueles dias obedecessem aos 613, então eles estariam colhendo as promessas de Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, que foi só bênçãos para os obedientes. 27. De fato, esses pagãos estarão em melhor posição que vocês, os judeus, que sabem tanto a respeito de Deus e têm suas promessas, porém não obedecem às suas leis. Então, Paulo estava falando que os judeus que tinham todas as promessas, todas as benesses, não obedeciam às leis. Já se os gentios quisessem obedecer e obedecessem os 600, as benesses seriam para o povo gentil. Se esses daí, nos dias de hoje, diz que tem que praticar dízimo, oferta, se eles aplicassem 613 itens, são obras mortas. Mas vamos numa suposição que pelo menos ele teria alguma coisa. Não, Senhor, eu peço isso porque eu estou cumprindo 613 itens. Eu até matei meu filho, apedrejado. Não precisa mais, são obras mortas, mas pelo menos isso. 28. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos no judaísmo. Não! Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direto com Deus. Deus não procura aqueles que cortam o seu corpo através da circuncisão física real. Então Paulo estava falando para o judeu, não adianta. Você está se cortando aí, você está se aniquilando, sei lá. Não adianta. Os meus são os que me adoram em espírito e em verdade. Os meus são aqueles que adoram não em templo, não em monte, não na mão de um líder religioso, não no pão e no suco. São aqueles que vivem por fé. E a fé é acreditar no invisível. Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através da circuncisão real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não o receber de vocês. Isso daqui foi antes do ano 70. Foi antes de Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6. Assim seja, já que os religiosos querem ser igual aos judeus, então devem fazer isso. Fiz esse vídeo para responder o comentário de um irmão. Até a próxima, se assim o Eterno permitir. E se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.